Paz do Senhor esteja com todos nessa manhã, amém? Deus está no controle. E essas três leituras que foram realizadas, mais o que o nosso irmão Paulo falou, já é pregação. Eu não precisaria estar aqui. Mas vamos pensar um pouco sobre o tema proposto dessa manhã, que é acumular tesouros no céu. E vamos nos debruçar um pouco sobre esse tema. E para ilustrar, tem uma historinha que eu bolei, mas que podia ser história. E os nossos personagens são José e Maria, que não são José e Maria da Bíblia, mas que poderia ser Silva, Pereira, Oliveira, qualquer outro sobrenome também. E o José e a Maria, que não estão na Bíblia, vão ser pais, estão correndo atrás de uma maternidade para que seu filho possa nascer. O seu filho não é Jesus. E chegar à rede pública de saúde, descobrem que não tem vaga. E vão de maternidade em maternidade. E a Maria dá luz no corredor de uma maternidade. E o José e a Maria agora têm um sentimento. Que nunca mais vão passar por isso. E vão buscar a todo custo melhorar de vida. Vou repetir. O José e a Maria agora têm um sentimento. Nunca mais nós vamos passar por isso. E agora, a todo custo, nós vamos melhorar de vida. Qual o perigo dessa história? Buscar melhorar a todo custo. Esse é o perigo da nossa história de hoje. E o nosso tema, não acumular tesouros no céu e não na terra. Nós podemos pensar, primeiro, no resultado de buscar tesouros na terra. Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que Deus é contra a riqueza, a prosperidade? Vamos pensar sobre isso. E o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, Deus faz um acordo com seu povo e fala assim: guardate de não esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Por quê? Porque eles, depois de terem comido, fartado, depois de haverem edificado boas casas, depois de multiplicar os gados, os rebanhos, aumentado a prata e o ouro, tivessem no seu coração o seguinte sentimento, que é o sentimento que a gente deve cuidar. Qual o sentimento esse? É o que está no versículo 14 de Deuteronômio 8. Que se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O perigo da prosperidade, o perigo da riqueza, é que muitas vezes nós esquecemos de onde ela vem e quem nos propicia, quem nos permite acordar, quem nos permite levantar, quem nos dá saúde, quem nos dá a condição de caminhar. E muitas vezes a gente se esquece de Deus na nossa caminhada. E mais, diz o versículo 17, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me fizeram adquirir essas riquezas. Porque não é verdade. Tudo o que temos vem de Deus. E precisamos ter um coração grato. Precisamos reconhecer isso. Antes, diz o versículo 18, lembra do Senhor, teu Deus,
porque é Ele que te dá força para adquirires as riquezas, para confirmar a sua aliança, sob juramento, prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Deus fez uma aliança com seu povo. E se nós fôssemos caminhando na Bíblia, Deuteronômio 29, versículo 9, também tem de novo Deus falando com o povo: guardai, pois, as palavras dessa aliança, e as cumpria, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. O país vive momentos difíceis, e é natural que a gente busque crescer, que a gente busque ter uma vida melhor. Mas nós precisamos lembrar de guardar a palavra de Deus em nosso coração. Essa é a chave. Porque não adianta prosperar sem que Deus esteja no controle das situações. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, Davi de novo dá conselhos a Salomão. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Vamos dar uma olhada. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Todo mundo achou? Amém. 1 Reis 2, 3. Davi, já no seu leito de morte, fala a Salomão o seguinte: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Quer prosperar? Guarda o mandamento de Deus. E nós vamos ver por que guardar o mandamento de Deus. Depois, nós podemos ir lá em Marcos, capítulo 17. Marcos, capítulo 17. Marcos, capítulo 10, desculpa, versículo 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17 é a parábola de um jovem rico. Não é uma parábola, na verdade, é um fato. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. E o que é que a Bíblia fala? Que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Por que
Nós lemos várias passagens em que Deus falou com o povo: guarda a minha palavra. Porque aquele jovem, dos 10 mandamentos, 6 mandamentos que Jesus citou, ele falou que cumpria todos. E Jesus olha para aquele jovem e ama. E Jesus então põe uma prova e fala: então tá bom. É um grande observador da palavra. Assim como muitos de nós fazemos muitas coisas, observamos a palavra de Deus, mas quando posto à prova, aquele jovem, entre seguir a Jesus e deixar os seus bens, e Jesus fala para ele: vende, dê aos pobres e segue-me. Porque ele queria o quê? Saber como adquirir a vida eterna. E Jesus fala para ele: a consequência de você fazer isso tudo, que você terá um tesouro no céu. Mas o tesouro no céu pesou menos do que as propriedades dele. O tesouro no céu pesou menos do que a riqueza dele. E é esse o problema que muitas vezes nós enfrentamos. Nós colocamos a nossa força, nós colocamos tudo o que temos, toda a nossa confiança naquilo que temos, e não em Deus. Não em Deus. Esse é o problema. Nós precisamos pensar o seguinte: o que diz Mateus capítulo 13? Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 fala 2 parábolas e a gente precisa considerá-las. Mateus 13, 44 fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aquele jovem não fez isso. Ele podia vender tudo o que tinha para pegar aquele tesouro, mas não o fez. E continua: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Hoje, o que você tem, os seus bens, pesam mais do que Deus? É importante pensarmos isso. É importante pararmos e avaliarmos, para que nós não criemos outros deuses diante de nós. E muitas vezes, inconscientemente, o que a gente faz é isso. Cria outros deuses diante de nós. A minha casa, a minha posição na empresa, a minha conta bancária. Jovens que aqui estão hoje, eu gostaria de dar um conselho a vocês. Porque vocês hoje são submetidos a muita pressão. A do ter, a do ser. Sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 27? Provérbios capítulo 27. Vamos considerar Provérbios capítulo 27.
Todo mundo achou? Provérbios capítulo 27, versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. E o que hoje nós pais temos feito? Talvez por causa das nossas dificuldades, nós queiramos dar aos nossos filhos uma vida melhor. E essa vida melhor, muitas vezes, nos faz trabalhar mais, batalhar mais para deixar um patrimônio. Mas é importante pensar que as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. E muitas vezes, jovens, vocês vão receber essa herança e não vão ter maturidade para saber o que fazer. Porque talvez nós, como pais, vamos falhar em educar, vamos falhar em mostrar, vamos falhar em falar de onde vem tudo isso. Então, nós pais, não fiquemos muito preocupados em que vamos deixar para os nossos filhos, mas deixe a palavra, deixe a conduta, deixe Deus, deixe a sua palavra. Bens materiais se vão. 1 Timóteo, que o nosso irmão Paulo leu, é um convite a lembrarmos disso. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos um coração grato? E quando é que a gente sabe que tem um coração grato? Não é quando você tem boas maneiras e agradece o padeiro que te vendeu o pão de manhã. Isso é educação. Mas ter coração grato significa não olhar para as dificuldades, mas olhar para as bênçãos que Deus tem te dado a cada dia. Se me fez acordar, eu posso ser grato por isso, apesar de ter um dia às vezes difícil. Mas o que é ter tesouros nos céus? Aí Mateus 6, capítulo 19 a 20, nos fala. Mateus 6, 19 a 20. Viram que hoje eu estou usando bastante a Bíblia, né? Mateus 6, 19 a 20 fala assim: que não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. E quando a gente pega em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 a 18, a igreja de Laodiceia, os irmãos são acusados de serem mornos. E por que eles são mornos?
porque era uma igreja que não se decidia nem por não seguir e nem por seguir. E Cristo aconselha eles, no capítulo 3, no versículo 17, e eles se achavam ricos. Diz o seguinte, Apocalipse 3, versículo 17. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá. Pois, olha o sentimento dessa igreja. Pois dizeis, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. De novo, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Podemos achar que temos uma condição financeira boa. Podemos achar que por termos a casa própria, vivermos num país um pouco melhor, que estamos bem. De termos um emprego, que estamos bem. Mas Deus fala àquele povo, vocês são miseráveis, cegos e nus. Por quê? Diz o versículo 18, aconselho que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja mantida a tua vergonha, a tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. A gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes diante de Deus nós estamos nus. Diante de Deus, o nosso ouro aqui na terra não vale nada. E muito mais do que isso, estamos cegos, não estamos vendo quem realmente nós somos, ou que realmente nós representamos diante de Deus. Quer ter tesouro nos céus? Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Dá um alerta. Aí vai o primeiro alerta. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeiro tesouro, faça a vontade do Pai. Quer mais uma dica? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Achou? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Devemos, então, buscar a santidade. E no ato de buscar a santidade, muitas coisas serão agregadas, muitas coisas terão que ser deixadas. E se o tesouro que está aqui na terra te faz ofuscar, deixe-o. Se a sua condição social te faz pecar contra Deus, deixe. Não deposite o seu coração nessas coisas, porque não vai valer a pena. Porque aonde está o meu tesouro,
ali está o meu coração. Então, não é errado ter, mas é errado colocar o coração nessas coisas. E aqui eu não falo para quem tem muito, para quem tem pouco. Porque talvez para um jovem o celular represente muito. E ele coloque todo o seu coração nesse celular. Para outros pode ser a namorada. Para outros pode ser o emprego. E talvez, se você olhar para a sua vida, você tem tido tempo para fazer um devocional? Você tem tido tempo para ler a palavra de Deus? Você tem tido tempo ao longo do dia para agradecer a Deus? Se não, se a minha preocupação ao acordar é o que o meu chefe vai falar comigo hoje, está errado. Se a minha preocupação é quanto eu vou vender hoje, está errado. Porque primeiro nós temos que buscar as coisas que são do alto. E depois, as demais vos serão acrescentadas. E finalmente, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, ou ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a você que nos visita hoje, não coloque o seu coração nas coisas aqui na terra. Antes, busque a vontade de Deus. Busque fazer aquilo que Deus espera. Porque não vai valer a pena ter ganho a vida aqui e perder a salvação. Não vai valer a pena.